Você já sentiu que todo mundo à sua volta parece ser mais competente do que você? Como se, a qualquer momento, fossem descobrir que você é uma fraude, ou que falta competência para tentar algo novo. E aí, você acaba desistindo antes mesmo de começar. Se isso soa familiar, talvez você esteja lidando com a síndrome do impostor. Seja muito bem-vindo ao canal O Caminhante. Se você clicou nesse vídeo, é porque sabe que essa conversa é importante. E deixa eu te contar uma coisa: você está no lugar certo. A síndrome do impostor nasce de padrões de comparação, pressões externas e, muitas vezes, da crença de que precisamos ser perfeitos o tempo todo. Afinal, nas redes sociais parece que todo mundo está vivendo uma vida impecável, o que só aumenta a nossa sensação de inadequação. A síndrome do impostor é uma doença? O mais importante é entender que a síndrome do impostor não é uma doença. Ela não aparece em diagnósticos médicos. Na verdade, trata-se de um conjunto de pensamentos e sentimentos de autossabotagem que, por incrível que pareça, afetam pessoas de todas as idades, profissões e até mesmo pessoas que admiramos. Isso pode se manifestar em comportamentos como procrastinação, abandonar projetos pela metade ou simplesmente recusar oportunidades. O mais triste é que, ao se sabotar, a pessoa acaba reforçando suas próprias crenças de incapacidade. Mas como a síndrome do impostor se manifesta? A síndrome do impostor é traiçoeira porque pode se disfarçar em comportamentos que, à primeira vista, parecem normais ou até comuns. No entanto, quando analisamos mais de perto, percebemos o quanto essas manifestações podem impactar profundamente o dia a dia e as escolhas das pessoas. Agora vamos explorar cada uma delas. Dificuldade em aceitar elogios. Você já recebeu um elogio e, em vez de sentir orgulho, ficou desconfortável? Quem sofre da síndrome do impostor costuma desmerecer seus próprios méritos. É como se o sucesso nunca fosse fruto de sua competência. Por exemplo, imagine alguém que entrega um projeto incrível no trabalho e recebe aplausos. Em vez de comemorar, essa pessoa pensa: se eles soubessem o quanto eu errei no começo, ou foi só porque eu tive ajuda, não fiz nada de especial. Essa negação constante dos próprios feitos pode minar a autoestima com o tempo. Aceitar elogios, algo que parece tão simples, para quem vive com a síndrome carrega um peso enorme. Essa dificuldade vem, muitas vezes, de uma cobrança interna, martelando constantemente na mente. É bem provável que essa pessoa tenha crescido em um ambiente cheio de comparações e cobranças, onde seus feitos não eram reconhecidos ou elogiados. Sabe aquela frase: "Fulano não fez mais do que sua obrigação"? Agora imagine isso sendo aplicado a tudo na sua vida, desde a infância. Com o tempo, essa visão distorcida faz com que os próprios feitos sejam vistos como mero acaso, e os elogios, em vez de trazerem alegria, provocam uma sensação estranha, um vazio. Medo constante de ser descoberto. Esse é o coração da síndrome do impostor, a sensação de que, mais cedo ou mais tarde, alguém vai perceber que você não é tão competente quanto parece. Esse medo pode ser paralisante, já que a pessoa sente que está vivendo uma mentira. Mesmo com provas concretas de sua capacidade, diplomas, conquistas, promoções, ela acredita que tudo foi um erro ou que está enganando os outros. Esse pensamento gera uma angústia constante, onde o sucesso é visto como algo imerecido e temporário. O que leva à supervigilância. A pessoa tenta antecipar problemas,
corrige mínimos detalhes e evita qualquer situação que possa expô-la. Ela está constantemente se policiando, como se cada movimento fosse parte de um grande jogo de enganação. É como estar em um palco com holofotes apontados para cada imperfeição, mesmo que na realidade ninguém esteja prestando tanta atenção assim. O resultado? Esse medo se torna tão intenso que a pessoa não consegue relaxar, ser espontânea ou aproveitar suas vitórias. No fundo, o medo de ser desmascarado é uma extensão de inseguranças antigas, alimentadas por anos de expectativas irreais. Por mais que essa pessoa tenha conquistas e provas de sua competência, a sensação de estar enganando os outros persiste, porque dentro de si ainda ecoa o sentimento de não ser boa o suficiente. Perfeccionismo excessivo. Para muitos, o perfeccionismo é visto como uma qualidade. Mas para quem sofre da síndrome do impostor, ele pode ser um peso insustentável. O perfeccionista nunca acha que seu trabalho está bom o suficiente. Ele revisa, corrige e recomeça infinitamente. Esse comportamento não é apenas desgastante, mas também cria uma barreira contra o reconhecimento pessoal. Mesmo quando entrega algo impecável, a pessoa foca nos detalhes que poderiam ter sido melhores, buscando a perfeição. Além disso, o perfeccionismo pode atrasar ou até impedir a conclusão de projetos. É o clássico caso de alguém que prefere esperar até estar 100% pronto. Mas esse momento nunca chega. O medo de cometer erros ou de não atender aos próprios padrões faz com que a pessoa adie decisões, perca prazos e, muitas vezes, nem compartilhe seu trabalho com os outros. Esse padrão de comportamento, muitas vezes, tem raízes profundas na infância. Frases como, você pode fazer melhor, ou não é bom o suficiente, podem ter levado à crença de que somente a perfeição é valorizada. Com o tempo, esse padrão se transforma em uma prisão emocional, paralisia pela dúvida. Talvez o aspecto mais impactante da síndrome do impostor seja a paralisia pela dúvida. Isso acontece quando a pessoa não consegue avançar, consumida pelo medo de não ser suficiente. Imagine alguém que encontra a vaga de emprego perfeita, mas desiste de se candidatar por achar que não cumpre todos os requisitos. Ou alguém que sonha em abrir um negócio, mas nunca tira o plano do papel porque pensa, e se der errado? Essa dúvida constante bloqueia o crescimento pessoal e profissional, criando um ciclo vicioso. A pessoa não tenta, sente-se inadequada por não ter tentado e reforça a crença de que não é capaz. Essa paralisia geralmente tem origem em um medo profundo de falhar, muitas vezes enraizado na infância. Crescer em um ambiente onde erros eram sempre punidos ensina a temer as consequências das falhas. Com o tempo, a pessoa começa a evitar situações de risco, mesmo que sejam essenciais para o seu desenvolvimento. Isso gera uma constante sensação de insegurança e resulta na paralisia pela dúvida. Cada uma dessas manifestações é como uma peça de um quebra-cabeça que forma a síndrome do impostor. Sozinhas podem parecer inofensivas, mas juntas criam um cenário de autossabotagem e sofrimento emocional. Vamos aprofundar mais um pouco. A síndrome do impostor começou a ser estudada nos anos 1970. Foi nessa época que duas psicólogas, Pauline Clance e Suzanne Imes, identificaram um padrão intrigante. Mesmo pessoas com grandes conquistas e carreiras brilhantes insistiam em dizer que seu sucesso era pura sorte. Em suas pesquisas, Clance e Imes entrevistaram diversas mulheres com ótimos empregos, formações acadêmicas de destaque e uma lista de conquistas invejáveis. Mas quase todas acreditavam que mais cedo ou mais tarde
seriam desmascaradas, como se usassem uma máscara de competência que escondia sua suposta inadequação. A sensação era constante. Por mais que tivessem provas concretas de sua capacidade, elas temiam que alguém descobrisse que, na verdade, não eram tão boas quanto pareciam. Síndrome do impostor para a psicologia e psicanálise. Quando olhamos para a síndrome do impostor através da psicologia, ela reflete as inseguranças acumuladas ao longo da vida. Não se trata de quem você realmente é, mas de como você se enxerga, uma visão muitas vezes distorcida por experiências do passado. Pense em situações da infância, ouvir que nunca era bom o suficiente ou ser constantemente comparado a outras pessoas. Essas vivências podem plantar a ideia de que, por mais que você conquiste, nunca será suficiente. A psicologia mostra que essas crenças moldam nossa autoestima, criando uma batalha interna onde reconhecer nossas capacidades parece algo inalcançável. A visão psicanalítica sugere que a síndrome do impostor está conectada ao nosso superego, aquela voz crítica que fica nos dizendo o que é certo e errado. Já na psicanálise, a síndrome do impostor está ligada ao nosso superego, aquela voz interna crítica que dita o que é certo ou errado. Essa voz, muitas vezes implacável, exige perfeição e nunca aceita falhas. É como carregar um juiz interno que aponta erros, mas ignora conquistas. Esse julgamento interno muitas vezes reflete figuras importantes do passado, pais, professores ou outras autoridades que moldaram nossa visão de mundo. É como se uma parte de nós estivesse constantemente tentando provar algo, mesmo quando não há necessidade. A desconexão entre o que fazemos e como nos sentimos em relação a isso é o que alimenta a sensação de ser um impostor. Tanto a psicologia quanto a psicanálise concordam em um ponto essencial. A síndrome do impostor é uma questão de percepção, não de realidade. O individualismo versus o aumento de pessoas com síndrome do impostor. O individualismo está diretamente ligado à cultura da produtividade. Não basta ser bom, é preciso ser excelente o tempo todo. Esse ciclo de exigências cria um ambiente onde o perfeccionismo e a autossabotagem, características centrais da síndrome do impostor, se tornam cada vez mais comuns. Quem sente que nunca está fazendo o suficiente acaba se desgastando emocionalmente, alimentando a sensação de ser um impostor, mesmo diante de conquistas reais. E em uma sociedade que valoriza apenas resultados visíveis e grandiosos, esse sentimento de insuficiência só se intensifica. Com as redes sociais, essa pressão aumenta. Em uma vitrine onde as pessoas exibem seus melhores momentos, é fácil se perguntar: se todos estão indo tão bem, o que há de errado comigo? As redes sociais amplificam esse sentimento, criando uma comparação constante. O problema é que essas plataformas são editadas. Ninguém posta seus fracassos ou momentos de dúvida. E assim, a sensação de estar à margem cresce, pois em meio a tantas vitórias aparentes, é fácil acreditar que não estamos à altura. E como superamos isso? Superar a síndrome do impostor começa com o reconhecimento e a aceitação de que esse sentimento de inadequação é comum, mas não reflete a realidade das suas habilidades. O primeiro passo é mudar a forma como você se vê e como percebe suas conquistas. Seu sucesso não é fruto de sorte ou de circunstâncias externas, mas sim resultado do seu esforço e competência. Praticar a autocompaixão também é crucial. Trate-se com a mesma gentileza e compreensão que você trataria um amigo.
Buscar apoio de colegas, mentores ou terapeutas pode ser essencial. Compartilhar suas dúvidas ajuda a perceber que muitos enfrentam os mesmos desafios. Por fim, lembre-se de que errar faz parte do processo de crescimento e não define seu valor. Abrace as falhas como oportunidades de aprendizado e continue. Esse é o caminho para superar a síndrome do impostor. Lembre-se, a síndrome do impostor cresce no isolamento. E, ao promover uma cultura mais empática e colaborativa em nossa sociedade, podemos ajudar a combater esse sentimento de inadequação. Porque, no fundo, somos mais do que nossos resultados individuais. Somos parte de algo maior. Esse é o canal O Caminhante, um canal feito por pessoas comuns em busca da elevação da consciência do nosso ser.